Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo vocês começaram o vídeo aí acompanhando um time-lapse rapidinho, montando aqui o monitor. Esse monstro da ASRock é um monitor de 34 polegadas, resolução WQHD, ou seja, 3440 por 1440. É uma resolução bem grande, 165 Hz e painel VA, né? Eu quero mostrar para vocês aqui esse monitor de pertinho, falar um pouco dele aqui para vocês e depois, mais para frente aqui no nosso vídeo, eu vou montar ele num dos nossos computadores, vou dar uma testadinha e vou poder passar para vocês as minhas impressões. Mas uma coisa que eu já quero adiantar para vocês sobre o monitor. Turma, isso aí é muito pessoal e muito particular. A gente pode aí recapitular e lembrar, por exemplo, de opiniões, né? Opções aí que o pessoal faz. Hoje eu gosto mais de um monitor, tem me agradado mais, monitor de 27 polegadas, tela plana mesmo, 144 Hz, painel IPS, cores bem vivas, porque o meu perfil de uso é jogos bem casuais e ao mesmo tempo consumir multimídia, ou seja, assistir vídeo e trabalhar com a nossa consultoria. Então eu sinto mais conforto visual assim. Mas há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu estava ali mais focado em jogar ali competitivamente, não que eu tenha, né, não é isso, mas eu estava ali no tryhard do jogo, jogava 8, 10 horas por dia, CSGO na época, né, no CS2, eu tinha um 24 polegadas, 240 Hz. Então por que 24 polegadas naquela época? Porque o campo de visão para o seu olho fazer o rastreamento é menor. Então para jogos de FPS que você quer ser tryhard, essa poderia ser a melhor opção. Algumas pessoas jogam com 27, conseguem jogar, são poucas, pelo que eu sei, que conseguem jogadores profissionais. E outros que têm 27 acabam usando black bars, ou seja, nem usa toda a tela, mas para ter um campo de visão maior. Isso eu estou falando de quem joga jogos de FPS, então esse é um exemplo de usabilidade aí de um monitor. Agora, esse cara aqui, o que eu diria para vocês? 34, né? WQHD, né? Temos aí ultra wide com 1440p. Esse cara aqui é para trabalho, de um modo geral, você consegue escalonar bem todas as suas ferramentas de trabalho, janelas de trabalho, também dá para jogar. Mas assim, eu daria preferência mais para jogos modo história, né? Até por conta da tela curva gigante, te abraçar e você ter uma imersão maior, a resolução maior também, dá aquele conforto, aquele impacto visual. É o que eu imagino por conta do tamanho da tela e densidade de pixel. Não que, não dá para jogar CS, dá, mas você vai ter que testar para ver o que te agrada. De repente você vai colocar o Black Bars aqui também, usar só a parte central da tela, porque é muito campo pro olho rastrear. Alguns seres humanos aí, talvez 1% do planeta, deve ter algum olho biônico aí que consegue fazer esse raster, mas assim, turma, brincadeiras à parte, isso é muito particular e muito pessoal de cada um, tá? Se o que você quer é ser fera no competitivo, talvez essa não seja a proposta. Se o que você quer é tanto consumir multimídia, ao mesmo tempo trabalhar, né? Dá para ter um workflow bem cavalo aqui, talvez essa seja uma opção, tá? Então é basicamente isso. Não tem como eu começar um vídeo de monitor sem falar tudo isso aí para vocês, porque a gente tem que refletir. Antes de você escolher o seu monitor, você tem que refletir, tá? Sobre o que você vai fazer com ele, que tipo de jogo você joga, ou então você vai usar para trabalhar. São propostas diferentes, tá? Do que acompanha ele, nós temos aqui um cabo HDMI, nós temos então um cabo DisplayPort, nós temos um conector aqui, um cabo de energia, eu digo conector aqui é o tradicional, então é como se fosse a fonte de alimentação do seu computador, o conector é o mesmo. O que isso significa? A fonte dele é interna, então se por acaso vier dar algum problema, teria que abrir e fazer manutenção lá dentro. Alguns monitores vêm com fonte externa, então geralmente queima a fonte, você troca a fonte, está tudo certo, é um exemplo. Aqui tem uma coisa, o pessoal que viu aí no time-lapse já está mais ligeiro, mas aqui tem uma coisa ultra exótica, né? Nós temos dois cabos, né, com a ponta wireless, eu não lembro o nome dessa ponta aqui, tá? Vocês vão me desculpar. Dois cabos de antena wireless. Sim, esse monitor ele tem uma antena wireless embutida aqui na base, né? Olha só, é muito pesado. Ó a antena aqui embaixo, ó, que você coloca, os dois conectores dourados. Então o suporte desse monitor, ele tem uma antena wireless. Se por acaso sua placa-mãe tiver uma placa wireless, ou você tem uma plaquinha wireless, você pode usar ele como antena. O sinal com certeza deve ficar muito melhor. Uma curiosidade interessante. Aqui tem um paninho para limpeza e aqui tem o manual de instruções. Então com relação a isso aí, é bem tranquilo. Eu nem vou usar os acessórios que vieram, porque eu já tenho tudo aqui, né? Eu tenho o cabo DisplayPort, eu tenho tudo, eu nem vou abrir da caixa, até porque a ASRock mandou esse monitor aqui para nós só como empréstimo para a gente poder testar e mostrar para vocês. Então eu vou pegar e vou mostrar para vocês de pertinho uma câmera de detalhes, ele bem de pertinho para que vocês possam ver ele. Depois eu vou montar no PC e vou dar uma jogadinha e mexer também dentro do Windows
para falar isso aí para vocês, mas eu não tenho uma placa de captura que dê para capturar essa resolução. Então eu vou pegar outra câmera aqui e vou posicionar filmando o monitor para tentar conversar com vocês e tentar mostrar algumas coisas também. É o que dá para ser feito. Turma, eu quase não consigo enquadramento aqui só da parte traseira do monitor, tá? Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Deixa eu colocar os acessórios pro outro lado lá um pouquinho, né? Vamos mostrar a parte traseira. Primeiro que assim, ele tem, olha só a inclinação, tá? Ele tem inclinação tanto para cima quanto para baixo, vocês podem ver. Ele tem ajuste de altura também, bem generoso, é o suficiente para poder ficar numa ergonomia interessante para vocês. E também tem aqui, ó, ajuste para os lados, né? Mais do que o suficiente para você poder ficar da melhor maneira possível com a ergonomia para você. Na parte traseira, nós temos aí essa logomarca da Phantom Game, né? Das ROG, dessa linha das ROG. Nós temos os conectores da antena wireless. Da parte de conectividade deste cara aqui, nós temos duas portas HDMI, uma DisplayPort que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só ver um jeito de fazer que realmente é muito grande, ó. Olha lá, HDMI, DisplayPort, duas HDMI, uma DisplayPort e temos uma saída para fone de ouvido, porque HDMI e DisplayPort também trafegam áudio. Do outro lado nós só temos então o conector de energia, né? Ali o conector de força. Então, de uma certa forma é bem simplificado aí as interfaces dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora desse lado os botões, né? Nós temos aqui os botões de função. Um deles é aquele botãozinho estilo direcional. Então você consegue fazer cima, baixo, esquerda, direita para poder navegar e o clique central. Nós temos o botão de força, o botão de atalho para modo pré-definido e outro aqui para brilho. Então é basicamente isso aqui as funções do monitor, né? Dessa parte dos botões. Bem tranquilo, bem simplificado de você poder estar configurando aí, se ajustando com ele. E ele é bonitão, né? Olha só como ele parece robusto. Turma, uma coisa que eu já quero adiantar, vocês estão vendo eu agora num quadradinho pequeno e outra câmera filmando o monitor. Eu tô sentado com a orientação de lado aqui pro monitor, não é o certo é você centralizar bem, porque a experiência de uso de lado ela dá uma escurecida na tela, nas bordas ali, por não estar centralizado com o seu rosto, com o seu campo de visão. Aqui ele está conectando a batonete, tá aí tudo bem, eu quero mostrar para vocês uma coisa, ele não ativou aqui os 165 Hz, então vamos entrar aqui no painel de controle da NVIDIA. Não vai dar para enxergar isso aí, mas basicamente aqui é o seguinte, ó. Você teria essa como primeira tela, você clica aqui em mudar resolução. Aí, ó, ele tem Ultra HD, HD, SD e tudo mais. Aqui não aparece, mas quando você vem para baixo e tem aqui resolução de PC 3440 por 1440 nativo, aí sim você consegue setar os 165 Hz, tá? Vamos aqui então. Ali, na verdade, eu vou falar para vocês, é que não dá para enxergar direito, mas acabou aparecendo só 100 Hz. Por quê? Eu estou usando a cabo HDMI 1.4 aqui, então acho que alguma coisa assim. Eu não coloquei o meu melhor cabo HDMI, mas o cabo que vem dele com certeza faz, tá? Então não precisa se preocupar. Tanto o HDMI quanto o DisplayPort vão fazer aí os 165 Hz. Pequeno corte só para corrigir uma informação errada que eu passei no vídeo. O HDMI, turma, realmente faz só 100 Hz. Se você quiser acima de 100 Hz, teria que usar o cabo DisplayPort mesmo. Eu quero abrir com vocês aqui, por exemplo, vamos abrir aqui um navegador. Eu vou colocar aqui umas 4 abas aqui de um vídeo nosso no YouTube, para que vocês possam ver, por exemplo, um possível fluxo de trabalho. Então você consegue dividir a tela em muitas coisas, tá? Essa seria a maior vantagem de um cara com essa resolução tão grande, né? Então você consegue dividir muito bem aí as suas atividades, tá? Ainda tem a escala do Windows que você pode deixar um pouco menor e consegue monitorar muitas coisas. Então esse é um exemplo aqui do que você poderia fazer em termos de trabalho. Agora eu falei para vocês ali sobre jogos. Vamos abrindo aqui a Steam, turma. Eu quero mostrar para vocês o que seria, por exemplo, um jogo modo história, né? Que é o que seria mais interessante. Agora eu quero conversar uma coisa muito importante que muita gente às vezes ainda se confunde um pouquinho com isso. Por exemplo, uma coisa é tamanho de tela, outra coisa é resolução. Quando a gente fala sobre isso e com jogos, o que acontece, turma? Esse monitor ele tem 3440 por 1440 de resolução. Então, se você for comparar o desempenho da sua placa de vídeo no monitor Full HD convencional, por exemplo, ou seja, 1920 por 1080, essa resolução aqui é o que? 3 vezes maior, né? Quase 3 vezes maior. Então, o peso da sua placa de vídeo, o peso que ele vai exigir da sua placa de vídeo, a força dela, é muito maior, né? Então o desempenho que você teria jogando em monitor Full HD é 1 e aqui você teria um desempenho menor. Nesse caso aqui, deste computador que eu peguei aqui pra gente mexer, eu estou usando uma RTX 4060 Ti.
Então ela já não seria a placa de vídeo mais indicada para a gente jogar aqui, por exemplo, um Cyberpunk, né? Eu tô com o meu medidor de dados ali de internet, eu vou desligar. E olha a curiosidade que fiquei para vocês. Esse monitor tem alto-falante, então eu vou até aproveitar aqui e vou abaixar o volume, porque senão vai cortar muito o microfone aqui. Vamos abaixar o volume aqui do Windows. Ele tem alto-falante, tá? Então, se você quiser usar o alto-falante dele ou fone de ouvido, você tem essa opção também, né? Conforme eu falei, o áudio passa por HDMI e DisplayPort. Eu vou clicando aqui em continuar, mas vocês notaram que a gente tem umas black bars ali na lateral, né? Que seria a proporção, se eu não me engano, aqui de 16:9. Essa proporção aqui, se eu não me engano, é 21:9. Vamos entrar dentro do jogo e aí eu vou poder ver junto com vocês. Ah lá, dentro do jogo ele já ajustou a resolução certa. Vamos clicando aqui em configurações, na parte de vídeo, gráfico. Cadê a tela aqui? Redimensionamento. Deixa eu lembrar aqui onde é que é. Aqui, não é na parte de vídeo mesmo, 3440 por 1440. Deixa eu pegar aqui então e dar uma volta, ó. A imersão disso daqui é deliciosa. Para você jogar um jogo modo história que não te demanda assim aquele rastreamento da tela, por exemplo, eu posso muito bem aqui, ó. Deixa eu só avançar mais um pouco para algum cenário que seja minimamente mais bonito, que aqui parece uma cidade destruída, né? Uma cidade toda avacalhada. Então, por exemplo, você vai avançando, você pode simplesmente pegar, parar num ponto e ficar admirando toda a beleza que tem dentro do jogo, porque seu espaço de tela, ele é muito grande, né? Então você consegue ter uma exibição melhor, mas isso aí é muito gosto pessoal e particular de cada um, tá? Eu estava falando que a 4060 Ti não seria a princípio, né, o indicado para esse caso aqui. Turma, seria a partir de uma 4070, tá? Para começar a ficar interessante. Então tem esse pênalti. Se você quiser investir no monitor dessa categoria, você vai precisar também ter uma placa de vídeo melhor. Então você para aqui, por exemplo, no campo aqui da cidade, olha só como tudo é muito mais bonito. Eu não sei, eu espero que a câmera esteja pegando um pouco de fidelidade para vocês, mas o visual ao vivo é bem melhor. Mas fica aí, tá, turma? É muito gosto pessoal, particular de cada um. De repente você vê isso aqui, para o seu uso você acha o máximo, né? Mas de repente para você que quer focar no jogo FPS tryhard, esse cara não seria o mais indicado, por exemplo. Mas aí vai de cada um. Você fala, mas eu posso jogar Black Bars. Tudo bem, você tem essa opção também. Aí vai de você querer saber o que você vai querer fazer nesse caso, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais!